Tá dando para ouvir. Muitos bem-vindos. Comecei a live aqui. Vamos lá. Esperar o Enzo entrar. Homem de Deus. Conforme o povo for entrando aqui, vamos ver quem vai entrar para testar o som para mim. Amor, você pode testar o som, por favor? Entra na live e vê se tá ok, se tá dando para ouvir, para ver. O cabelo tá ok. Tá ouvindo bem, amor? Ok. O Enzo, manda pra mim aqui o convite. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite pra você. Você vai precisar. Você recebeu um comentário. Toque nos seus óculos e mantenha pressionado para ver o número de visualizações e o comentário mais recente. Vamos lá. Eu tô aqui esperando. Enzo, eu preciso que você me mande a solicitação. Logo que você entra, deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Aqui com Amor, tá falando que tá pausado aqui pra mim. Tá aí, tá normal? Me ouvindo e vendo, general? Ô, te ouvindo e vendo. Agora sim, agora tá perfeito. Dá pra me ver aí? Dá pra te ver. Pera aí. E você, tá me vendo? Oh, ainda não, acho que tá falhando a imagem. Homem de Deus. Tá tudo certo, tá bem enquadrado aqui, tá? Tô te vendo bem. Então fechou. Então, tá todo elegante. E agora cortou o seu rosto. Você tá E, mais pra. Isso, agora sim. acho que não vai posicionar aqui. Vê se fixa. Se fixar assim, desse jeito aqui tá, ok, tá perfeito. Acho que ele não vai fixar tanto. Sem problema, eu seguro. Tá tranquilo aí? Vendo se tá tudo certo aí, amor? Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra ver? A gente pode começar aqui. Normal, ok. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui na live junto com o Enzo. Ele vai se apresentar. Você está vindo através do meu perfil. Eu sou Vinícius Rosa. Esse perfil é um perfil que tem alguns anos que eu abri ele com alguns objetivos, né, de levar essa mensagem, de falar do que a gente carrega. Amigos fazendo podcast aqui. Eu moro nos Estados Unidos hoje, né? Eu moro hoje no estado do Colorado. Morei 5 anos na Flórida, lá em Orlando. E esses últimos quase 2 anos eu estou aqui no Colorado. E o objetivo dessa live aqui é que o Enzo fale, que ele conte um pouco da história dele, a trajetória de vida dele. Eu vou trazer sempre uma pessoa aqui para transbordar, para falar daquilo que a pessoa carrega, né, daquilo que ela tem como missão de vida. O Enzo, para mim, foi um presente de Deus nesses últimos dias. Um homem de Deus, nossa, um coração. Ele não vê limitação para as coisas, apesar de ele vai contar um pouco da história dele, mas eu quero te deixar muito, muito saber sobre isso. Você mudou a minha forma de enxergar a vida.
mudou a minha forma de percepção. Esses dias eu estava num lugar, eu fui reclamar de algo, eu falei, opa, peraí, não, não, não. Eu tenho tudo que eu preciso, eu não vou... Uma frase que você usa, né? Eu tenho tudo que eu preciso. E isso, para mim, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. Está presente, fica à vontade, transborde, que Deus te use aí, meu irmão. Valeu. Faça a todos uma excepcional noite. Você tá vendo essa live pelo Instagram do Vinícius e pelo meu como convidado também. Eu, basicamente, Vini, se é para começar essa apresentação, eu vou começar dizendo que não existe problema para quem é maior do que qualquer problema. Parece até confuso, mas eu acredito que todo problema que a gente enfrenta na nossa vida, ou todo problema que acontece conosco, é para que isso de alguma forma acabe gerando impacto na vida de outras pessoas. E eu nasci de 5 meses e por uma falha médica, falha de equipe médica, eu fiquei cego, porque ao precisar da incubadora, os médicos acabaram queimando minha visão de alguma forma com a luz de banho da incubadora. E houve um tempo da minha história em que eu me perguntei o porquê que tinha que ser eu a pessoa que não ia olhar no rosto da minha mãe, a pessoa que não ia conseguir me olhar no espelho, por que tinha que ser eu a pessoa que não ia conseguir apreciar as belezas do mundo com os olhos humanos. Mas esse questionamento, Vini, não durou muito tempo, porque logo me veio a resposta. Eu senti no meu coração que, como se Deus estivesse falando comigo nitidamente, igual eu falo com você, igual eu falo e não te vejo, mas eu tô falando com você. Que foi o seguinte, talvez aconteceu isso com você, porque eu não te dei fardo maior do que você não consiga carregar e suportar. E aquilo que aconteceu com você, que foi o seu problema da visão, nisso Deus falando no meu coração, só aconteceu com você, filho, porque a mensagem que você vai levar através disso vai impactar muitas vidas. E não é que eu goste de te ver sofrendo ou que eu goste de te ver triste por isso. Mas é que se eu te dei essa missão, é porque eu confio em você para carregá-la e levá-la até o final. E depois disso, Vini, eu comecei a ver, por ironia, a encarar a minha deficiência, a limitação que eu estou no momento, como uma qualidade. Muitas pessoas olham e pensam que é um defeito, pensam que é algo que prejudica. E eu vou dizer para você que isso não me prejudica de forma alguma. Claro, existem coisas que só a visão vai me possibilitar fazer. Mas, pelo contrário, Vini, eu costumo dizer que a visão que eu não tenho para olhar seu rosto, eu tenho para olhar tua alma. Uau. E eu costumo dizer isso porque hoje em dia, no mundo onde a gente vive se deparando com dopamina barata, com TikTok, com vídeos curtos, com um monte de informação visual, ter um tempo para desacelerar e poder olhar isso de uma perspectiva que não seja pelos olhos físicos humanos, me permite visualizar isso e observar isso de uma maneira totalmente diferente. Faz sentido isso? Faz demais. Esse desacelerar que você falou é o que nós precisamos, né? Entender, e essa dopamina barata é algo que, quando você vê, você está preso diante de uma tela por horas ali, rolando, rolando, só consumindo dopamina e deixando de, por exemplo, estar aqui numa live como essa, transbordando, falando de um jovem que nasceu cego, nasceu cego por conta de uma negligência médica, podia estar questionando a Deus, podia estar questionando os homens, e está aí fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer na Terra, né? Buscando conhecimento, estudando. Nós nos conhecemos na Escola Nova Vida, eu e o Enzo, e nós estamos estudando juntos. E eu falei para ele, cara, eu preciso voltar e foi o convite, essa aqui é meu retorno nas lives. Nós tínhamos um podcast aqui, eu estou voltando com um podcast chamado O Legado SA, eu estava assistindo esse final de semana um pouco disso, né, do que a gente falava. Eu falo muito sobre empreendedorismo aqui no meu perfil, eu ajudo pessoas nesse processo de empreender, eu conto um pouquinho da minha trajetória e, assim, em algum lugar tem uma pessoa se inspirando em você. Se eu puder contribuir com algo aqui nessa live, é deixar isso muito claro para vocês. Em algum lugar alguém está se inspirando em você, independente da sua limitação. A limitação do Enzo hoje é a visão, mas como você disse,
Eu ia pedir para você repetir. Você não enxerga com os olhos naturais, você enxerga com os olhos da alma. E é isso que eu peço para Deus, Senhor, que eu possa olhar para as pessoas com os olhos da alma, não pelo que ela está me mostrando ser, não pelo que ela tem, não pelo que eu vejo, mas sim pela alma. E eu acho que isso é um dom que Deus te entregou, meu irmão. Cara, isso é uma coisa de arrepiar. Não sei se dá pra ver na imagem, mas eu tô literalmente arrepiado aqui, do braço até os pés. Porque, sabe, Vini, o que faz o mundo estar como está hoje, essa polarização, toda essa loucura, é que a maioria das pessoas, eu vou dizer nós em geral, para generalizando, porque é o que está acontecendo, é que nós não estamos olhando para as pessoas mais como o valor que as pessoas têm. Nós estamos olhando só a embalagem por fora. A gente está olhando se a pessoa é bonita, se a pessoa tem, assim, muita bunda, muito peito, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe. A gente está olhando para isso e não está olhando para o conteúdo que a pessoa pode ter em essência. Porque, vindo de um lar onde pais foram divorciados, minha mãe teve eu cedo, com 13 anos, Com família 13 sempre ouviu anos, sua mãe foi mãe? 13 anos. Uau, essa Uma parte. família sempre traição de pessoas dali, daqui, que homens e mulheres não prestam em geral, que não pode desconfiar em ninguém nesse mundo. Vindo dessa família que foi, viveu esse caos, eu pude aprender algumas experiências com isso, Vini. E uma delas é que, às vezes, uma pessoa ela não vem estragada por essência. Às vezes, o que faz uma pessoa agir da maneira que ela age hoje, não é que o caráter dela é assim. É que para sobreviver ela precisou colocar essa máscara. E talvez no mundo de hoje, quando a gente olha para as pessoas, talvez a gente esteja olhando só pro lado da máscara e esqueceu de olhar para o que tem atrás da máscara. Se você for num circo aonde vai ter um palhaço fazendo mímicas para animar você, ele vai fazer coisas que vai te animar. Mas se você olhar por trás dessa máscara, da máscara que ele estiver usando, será que no fundo ele é alguém feliz? E não confunda felicidade com alegria. Porque alegria é eu estar alegre nesse momento. Felicidade é eu estar feliz com quem eu sou. Fala mais sobre isso, me fala mais da sua trajetória. O que te fez levar o empreendedorismo para esse perfil e levar para a vida dessas pessoas, Vini? Cara, olhar essa visão que você disse do felicidade e alegria, para mim é algo muito, muito importante. Eu aprendi que vai ter momentos. Eu uso uma frase que eu falo assim: o dia bom passa, o dia mal também. O dia bom vai passar e o dia mal também vai passar. E você precisa entender e administrar suas emoções, mas como eu administro? Conectando com a fonte, com aquele que te criou, com aquele que fez você. Que não faz sentido nenhum você olhar para uma situação e não conseguir ver Cristo. Mas foi uma dificuldade durante muitos anos da minha vida. Muitos anos eu tive dificuldade de olhar para uma situação e ver como um desafio, ao ponto de, não sei se pode falar aqui, mas ao ponto de eu querer acabar com tudo, com toda a dor. Assim, eu acho que fica claro. Exato. O que passava na minha cabeça era exatamente isso, eu quero acabar com essa dor. Era uma dor que eu não conseguia saber de onde era. Hoje eu entendo que o Senhor estava podando. Ele estava podando, Deus estava me podando para eu poder crescer. Então, hoje, a mensagem que eu levo, não, o empreendedorismo é a forma de atrair as pessoas, porque as pessoas vêm pelo aquilo que você tem, né? Pelo aquilo que elas enxergam. E quando elas caem dentro de fato do que é, eu consigo entregar a mensagem. O empreendedorismo é só uma consequência daquilo que a vida vai levar. A dependência emocional, por exemplo, ela me colocou muitos anos trabalhando para os outros. Não que trabalhar para os outros é errado, mas eu buscava uma segurança. Então eu buscava uma segurança e eu não conseguia desenvolver porque em paralelo eu sempre empreendi. E todas as vezes que acontecia uma situação, eu buscava uma segurança. E você não ter o seu próprio negócio é uma falta de segurança. E quando eu entendi isso, dependência emocional. Eu voltei lá atrás.
Você participou da nossa mesa agora esse final de semana. Eu achava que eu estava resolvido com meu pai e com a minha mãe. Eu fui ver, ainda não estou. Eu preciso resolver coisas. Está na raiz. A raiz é voltar para trás. Então, se você que está nos assistindo aqui agora, está entrando um pessoal, eu peço que você fique aqui. Se você quer uma palavra de encorajamento, se você quer ouvir tanto um pouco da minha história, assim como o Enzo, um jovem garoto, 18 anos, é 18, né, Enzo? 18. 18 anos, cego de nascença. A mãe dele foi mãe dele com 13 anos de idade. Qual estado que você vive aí no Brasil? São Paulo, estado de São Paulo. Qual que é o bairro? O estado é São Paulo, a cidade eu tô aqui em Caraguatatuba. Em Caraguatatuba, em Quaraguá. Tem um pessoal que eu conheço aí. Eu morava na Moca. Muitos anos morei na Moca. Ô, louco. Em São Paulo mesmo. Quando eu estiver no Brasil, eu vou te ver. Perfeito. Só não garanto eu mesmo. Aí, ó. É levar a vida desse jeito, né? Levar a vida, olhar para as coisas, para as circunstâncias e ver que o não enxergar é nada perto do que você viver uma vida plena e abundante. E a abundância não tem nada a ver com dinheiro, mas Vinícius, eu preciso de dinheiro. Dinheiro é energia. Eu posso falar isso para você, Enzo. Dinheiro, você é um jovem, está construindo sua vida agora. Eu vou te ajudar a começar a empreender. Eu vou pegar na sua mão para você. Não sei se você já empreende, mas nós vamos caminhar junto nesse sentido. E eu vou te mostrar um lugar onde você vai conseguir buscar essa fonte de renda, aquilo que você está buscando financeiramente, que é uma liberdade financeira, além de ser um terapeuta. Né? Existem pessoas que precisam da sua mensagem. A gente tem uma pizzaria aqui, por exemplo, que a gente vê como Deus nos usa ali no dia a dia com clientes. Esses dias com um rapaz que foi entregar. Eu trabalhei aqui nos Estados Unidos como entregador de comida, uma época. E nesse processo de ser delivery, né? Eu aprendia muito, muito. Deus falava muito comigo no carro, assim, sabe? Eu tava passando por um tempo de muito aprendizado, de desfazer quem eu era para ser uma nova pessoa. E eu olhava assim e falava, Senhor, mas eu tinha tantas coisas no Brasil, o que que o Senhor me trouxe para cá, né, para viver tudo isso que eu tô vivendo? Foi uma forma que Deus me recolheu por um tempo para eu poder estar aqui hoje falando para você, é possível. Eu tô indo pro meu. Já tem 2 livros, o segundo livro está caminhando já para o fim, eu vou lançar ele em novembro. Um já está lançado, se chama Qual é o Meu Chamado? E já está vindo o terceiro e o quarto livro. O terceiro é um movimento que eu faço com os homens, chamado Homens de Pé, Lares Protegidos. Esse movimento de homens é um movimento que a gente faz pela internet, é um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar, depois me manda uma mensagem que eu te adiciono no grupo. A gente tem encontros, inclusive no próximo domingo a gente vai ter um encontro. E lá a gente transborda, fala, ajuda, conversa, troca informação. E é muito bom o que está acontecendo ali. Temos encontro da madrugada com Deus, que é de toda terça para quarta-feira, às 4 da manhã, horário do Brasil, onde sempre tem uma palavra. Então a gente vive esse movimento. Eu tinha saído um pouco da internet, esse 1 ano e meio, quase 2 anos que eu fiquei fora da internet, foi exatamente para eu fortificar aquilo que eu precisava ser. Né? O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, uma mulher que eu fico até constrangido com o amor dele. O quarto livro vai ser um livro eu falando sobre a glória da segunda casa. Eu quero testemunhar de quando você se posiciona em Cristo, todas as coisas ele adiciona. E eu não estou falando de uma coisa só, não, são todas. Eu peço que você ainda não me segue, me siga, porque eu vou transbordar. Isso é um compromisso público que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu vou usar essa rede aqui para transbordar de tudo aquilo que Deus até hoje vem me proporcionando. Tanto eu quanto a minha esposa, nós empreendemos aqui na América. A gente estava aqui assistindo o Jogo do Brasil e aí eu tive uma estratégia de marketing aqui. Deu certo a estratégia do final de semana. Eu já pensei uma para esse final de semana. Como é que a gente ia fazer? Já começou agora, a gente já começou a correr com as coisas. E aí amanhã, por exemplo, uma das nossas empresas vai atuar, então daqui a pouco eu tenho que sair para comprar
material para preparar as coisas para de terça-feira. Nós temos uma outra empresa que na quarta-feira a gente vai trabalhar. São 3 áreas que a gente atua aqui. Agora a gente está na quarta, que é a área digital, né? Empreendedorismo digital. Quando for 8 horas da noite do Brasil, eu vou fazer um encontro pelo Zoom, pelo Meeting, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo. São 7 passos para o empreendedorismo. Então lá eu explico passo a passo como funciona. Então, meu irmão, é assim, tudo que o Senhor me entregou de dom e talento, eu pego e multiplico. Eu não vou reter nada, eu não vou guardar nada, porque nada disso aqui é meu. Tudo é dele, tudo é para ele. E depois que eu entendi isso, tudo começou a fazer sentido. Você já viu a metáfora do mordomo? Manda ela aí. Imagina que você foi contratado para trabalhar em um lugar onde você precisa administrar os bens daquela casa. E você vai se tornar um mordomo. E aí você tem que, com uma habilidade de administração, estar preparado com administração, preparado com contabilidade, gestão, para gerenciar aquela casa. Só que agora imagina que essa casa é o reino. Imagina que essa casa é o reino de Cristo. Como assim o reino de Cristo? Imagina que neste lugar, o próprio Deus chega pessoalmente para você e fala assim: Vinícius, eu tenho uma coisa para entregar nas suas mãos. Eu vou te entregar a administração da minha casa, a minha casa na terra. E nessa minha casa na terra, o seu papel vai ser usar todos os meus recursos. Financeiro, talentos, habilidades, soft skills, para levar uma única coisa. Para ser um mensageiro e levar a minha mensagem para quem precisa. Então, ó, você tem acesso a tudo. Finança, banco, tudo aí, para levar minha mensagem. Só que dentro do nosso acordo é o seguinte: eu quero que você espalhe nossa mensagem ao máximo e não se preocupe com recurso nenhum. Porque como eu sou o dono e eu vou estar trabalhando aqui, o recurso vai estar sempre ali. Mas me garante que você vai levar a mensagem. Com essa metáfora, é o seguinte: nós somos mordomos do reino de Cristo. Todo recurso que Deus coloca nas nossas mãos, e com recurso, eu vou ousar a me arriscar aqui a dizer que recurso é os problemas que você passa, é a situação financeira que você vive, é as suas empresas, é a sua família como inspiração, é o seu emocional, é o seu físico, o seu espiritual. Todos esses recursos que você tem, Deus só colocou na sua mão para um único propósito: levar a mensagem do reino. Você disse anteriormente que houve um tempo em que você pensou em acabar com tudo. A desligar o fio, parar de mandar energia e tirar um sono. Imagina se você tivesse jogado todos esses recursos fora. É verdade. Imagina se na parábola do semeador você fosse aquele que não investiu o que o seu patrão te deu. Imagina se dentro daquela parábola do semeador você fosse aquele que falou: Senhor, eu fiquei com medo, por isso está aqui, aquilo que eu te dei. Aquilo que você me deu está aqui. Eu não fiz nada com isso. É uma coisa que, de falar, de estar pronunciando isso, é uma coisa que queima no meu coração, Vini, porque ao pensar que, eu acredito que eu até cheguei a comentar isso com você, ao pensar que de alguma forma a sua história, que poderia ter sido parada por uma decisão sua, por não ter a consciência que você tem hoje, a sua história hoje pode estar salvando alguém dentro de uma UTI, pode estar salvando a beira de uma ponte, pode estar salvando alguém num leito de um hospital. Como que você se sente com isso? Cara, eu acredito que quando você me mandou esse áudio, me fez refletir bastante, né? Porque a gente não tem noção aonde a gente chega pela internet. E aí eu me lembrei de encontros na madrugada com Deus, de pessoas testemunhando, contando, falando: olha, aquele dia que você falou sobre isso, isso e isso, Deus falou muito comigo. E aí eu entendi que não é sobre mim, não é sobre o que é sobre Deus, Ele que capacita para eu trazer uma mensagem aqui. Então, quando Ele me colocou o livro no coração, eu acordei e eu já veio todo o livro pronto. O livro pronto veio. E o objetivo dos livros não é fazer dinheiro. O objetivo dos livros é poder ter recurso para ajudar famílias.
E aí, quando eu olho para isso, além da mensagem do livro, tem por trás, além do financeiro que entra para a gente poder ajudar famílias, tem toda uma estrutura que, uma frase que está ali, talvez fale com uma pessoa que eu jamais imaginei. E essa é a multiforma de Deus falar com as pessoas. Você entrou numa live aqui de graça, eu não sei por onde você veio, se você já me segue, se você segue o Enzo, mas não é à toa que você está aqui. Deus marcou um encontro comigo, com você, para a gente poder aqui falar de que Ele é muito mais do que você imagina ou pensa. Ele não é o fim. Nós estamos falando de um jovem de 18 anos, cego de nascença, com uma mãe de 13 anos de idade, onde ele podia fazer vários questionamentos para Deus. E ele escolheu falar, não, eu vou seguir naquilo que Deus me chamou. Então, o que eu quero que você que entrou aqui nessa live, eu não estou preocupado se tem 10, 5, 90 pessoas, né? Eu não estou preocupado com a quantidade, mas sim com você que se sentiu em estar aqui e ficar aqui com a gente. Não desista do seu sonho. Não desista daquilo que Deus te chamou para você viver nessa terra. Você é a resposta de oração de alguém. Putz. Você é resposta de oração de alguém. Hoje de manhã eu recebi uma ligação onde eu tinha acabado de sair do meu devocional, né? E cada um tem uma forma de devocional. Eu era muito religioso, eu tinha que colocar numa mesa a Bíblia, tirar foto. Hoje meu devocional, por vezes, é deitado na cama, por vezes é sentado na cama, por vezes é no banheiro. Eu não sei o momento que você vai ter esse tempo de conversar com Deus. Eu tinha acabado de falar com o Senhor, agradecendo Ele, porque o nosso final de semana financeiramente foi bom. Né? Foi um final de semana onde a gente conseguiu alcançar alguns objetivos financeiros. E eu falando, Senhor, mas não é sobre isso, eu quero entender aonde o Senhor quer nos levar, porque não é sobre o dinheiro. E eu recebi a ligação de uma pessoa, e essa pessoa começou a falar, eu preciso de ajuda, e isso, e eu comecei a olhar para as coisas, e eu falei, a esposa dessa pessoa está internada no hospital, a gente vai sair daqui, eu tenho algumas coisas para fazer, a gente vai passar lá no hospital para orar por ela. A pessoa confessando o pecado e achando que eu ia bater, criticar, eu falar, meu amigo, eu não tenho... Cara, pode falar, conta o que está ardendo aí no seu coração. E quando a gente confessa pecado um ao outro, é como se fosse uma ferida que, se você ficar cobrindo ela, ela não vai sarar nunca. Eu estou fazendo um gesto com a mão aqui para as pessoas que estão assistindo. Mas, ó, imagina uma ferida debaixo dessa blusa aqui. Enquanto você deixar ela coberta, enquanto você não trouxer a luz, essa ferida não tem como cicatrizar. Não tem como vir com um remédio e curar essa ferida. E ao ponto de a gente conseguir enxergar, e eu já consigo ver o testemunho que essa família vai contar. Então, o que eu quero que você entenda que não é sobre o Vinícius. Não é sobre o Enzo. Eu estou falando de um rapaz de 18 anos, cego de nascença, que a mãe dele teve ele com 13 anos, e ele escolheu estudar, ele escolheu não buscar as limitações, né? Porque às vezes eu fico olhando para Deus, antes de te conhecer, eu ficava questionando por que existe pessoas cegas? Antes de te conhecer. Né, Senhor? Mas o Senhor é o Deus de cura, e aí você veio com a resposta. E aí tá chegando um pessoal novo, eu queria que você repetisse o porquê que você enxerga a vida de uma forma diferente. Para você que tá chegando aí agora, eu não sei qual que é o momento que você tá passando agora, talvez você esteja ansioso, talvez você esteja se sentindo cansado, talvez você sinta que o peso tá tudo sobre os seus ombros e que não tem aonde descarregar. Eu quero que você lembre que Jesus falou que o fardo dele é leve e suave. Então quando você pensar que não tem aonde descarregar, lembre de Cristo. Lembre que Ele está com os braços abertos, só para receber você. E o que fez eu e o Vini abrir essa live hoje, é exatamente por você que está aí do outro lado dessa tela, que a gente abriu essa live. Foi exatamente para ouvir você, para ouvir o que você está vivendo agora e para te dizer o seguinte: Cristo pode te ajudar. E o que me fez, mesmo sendo cego, escolher estar aqui, escolher buscar estudar, escolher o Cristo, é que eu penso em duas coisas. A primeira,
Se com Cristo, aos olhos de outras pessoas, a minha vida parece ruim, e sem Cristo, como estaria para mim a minha vida? E a segunda coisa que me fez estar aqui é que quem é escolhido não tem escolha. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, antes de sua mãe, teu pai pensar em ter você, você já era escolhido. Existe um estudo científico que comprova entre a cada de 9 a 10 espermas, para um ser escolhido a chegar no óvulo para fecundar, é uma chance, sei lá, entre 10, de 0 a 10, é 2 a chance. Então, se você nasceu, você foi escolhido. O seu destino era nascer. E nascer para quê? Às vezes muitas pessoas se perguntam qual que é o sentido da minha existência. Sabe qual que é o sentido da sua existência? Para você saber o sentido da sua existência, olha tudo que você passou até hoje. Olha tudo que você já viveu até hoje, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os medos, todos os traumas. Eu costumo dizer que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. É naquilo que mais te fere que é onde você vai transformar essa dor em bênção. José tinha sonho. Já ouviu a história de José, Vini? Um sonhador, Já. um sonhador que contou um sonho pro pai e pros irmãos, e os irmãos pensaram o quê? Vamos matar ele, porque se matar o sonho não acontece. Só que, Vini, uma frase que veio no meu coração esses dias e eu te pergunto: como matar alguém que compartilha um sonho que veio do coração de Deus? Como matar um sonho que está no coração de Deus? Você que está assistindo aí agora, Deus sonhou algo incrível e especial para você. Você que está chegando aí, Deus fez sonhos tão lindos para você que para realizar esse sonho, Deus te fez imagem e semelhança dele. E hoje trouxe eu e o Vini para te dizer: tudo que pode parecer difícil hoje, que pode parecer impossível para você, pode parecer que esse cenário não vai acabar. Lembra do seguinte: você já lutou muito para chegar até aqui. Aguenta só mais um pouco. Viva só mais um pouco. E comece a olhar para uma perspectiva diferente. Sou cego, de nascença. Minha mãe teve eu com 13 anos. Não tive pai presente. Mas eu olhei para tudo isso. E ao invés de vitimizar, teve momentos ruins. Mas ao invés de vitimizar, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui olhando exclusivamente para você. Independente de quantas pessoas tem aqui. Se pelo menos uma alma, uma pessoa, for salva com essa mensagem que nós estamos trazendo aqui, eu já ganhei o meu dia. Para não dizer melhor, a minha semana. Esses dias, Vini, eu tava pensando e eu pensei assim, quero fazer um livro. Me veio dois nomes em mente. Um quando eu estava evangelizando com um grupo de evangelismo aqui da igreja, e o outro quando eu estava refletindo no livro. Um dos nomes foi Em Busca da Última Alma, e o outro foi Em Busca da Identidade. Quero conversar melhor com você sobre isso no privado depois. Vamos sim. Esses livros são dois livros que quando Deus coloca a mensagem, é isso. Eu vou te ajudar nesse processo, mas eu quero que você que está entendendo o significado de você ter entrado aqui, possa, se você acha que é para você essa mensagem, porque é para mim, né? Você falando tudo isso, né? De não desistir, de continuar, de pessoas que te inspiram, elas vão te impulsionar a levar adiante aquilo que você carrega de bom. E quando eu falo isso, eu falo que a sua dor, como foi dita pelo Enzo, está ligada ao seu propósito. A sua dor, pessoas que passaram pela mesma situação. Imagina a quantidade de jovens cegos de nascença, até mesmo pessoas que tiveram a cegueira por algum motivo, por um acidente, por decorrer disso. E estão questionando Deus, né? Porque eu já vi tanta gente ouvir uma palavra, não, você vai enxergar. E quando você fala que você enxerga pela alma, e é exatamente a minha oração para Deus, falando, Senhor, eu não quero enxergar a parte externa, eu quero enxergar a alma das pessoas. Né? E esse dom é um dom que você carrega, eu vou repetir, isso a gente vai colocar em livros, em audiobooks, sua mensagem vai chegar em tantos lugares que você nem imagina. O Senhor me deu uma direção de fazer uma editora. Só que a gente fica com dúvidas, com bloqueios, né? Falando, mas por que eu? Tem tanta editora aí. Mas a editora não é minha, é dele.
Então, esses meus 3 livros, né, o Qual é o Meu Chamado, que já foi lançado. Aí agora eu lanço o Desvendando o Seu DNA, é o meu segundo livro. E o terceiro livro é o Homens de Pé, Lares Protegidos, que é o 12 homens, cada um vai escrever um capítulo. E aí tem o quarto livro, que aí é só o ano que vem, vai ser a conclusão de tudo que eu estou vivendo esse ano. Eu quero contar num livro, é um livro que, eu não sei se ela está aqui assistindo, mas ela vai ouvir, ela está aqui do lado. É um livro que eu quero fazer em homenagem à minha esposa. É um livro onde eu quero mostrar o quão eu sou grato a Deus por ele ter me dado a oportunidade de dar glória da segunda casa. Então, eu já comecei a escrever esse livro, algumas fotos eu já estou guardando para esse livro, eu já consigo enxergar. Então, o que você vai escrever de livro, você já conseguiu enxergar. Você já enxergou. E ele vai te entregar, porque esse é o que vai alcançar tantas gerações, tantas vidas, tantas pessoas. De 2020 a 2023, eu li cerca de quase 100 livros. Eu tinha um objetivo de ler 12 livros no ano, só que tinha mês que eu lia 15 livros. Eu colocava para ouvir, e aí eu fui estudar a mente humana, eu fui estudar como é que funcionava comportamento, eu fui estudar um monte de coisa. Foram 3 anos onde eu fiquei estudando muito. Fui estudar, fiz seminário de teologia para poder estudar um pouco também, entender. E eu falei, agora chega desse monte de informação. Então, o Papo de Imigrante é um podcast que vai acontecer aqui. Essa semana já tem gravação dele. O Rafa acabou de entrar aqui. É um dos convidados. É o cara que me inspira como empresário. O cara que Deus deu um dom para ele. José de Arimateia, fortíssimo. Ele é um embaixador do reino aqui nessa terra. Deus usa muito ele. E eu fiquei feliz e quero te dizer isso aqui, meu amigo, nessa live. Não para. Hoje ele fez o Stories, eu já fiquei feliz. Ele viu que ele tinha parado também, assim como eu. Eu falei, não, a gente tem uma mensagem, a gente precisa alcançar vidas, né? A gente Só mais calma. precisa... e não é sobre nós. Então, de tudo que ele vivencia na teoria, a gente consegue ver na prática. E eu queria que você falasse um pouco mais como é que é o seu convívio no dia a dia, né? Como as pessoas te enxergam, as pessoas têm muita dó de você, como funciona esse processo? Cara, no meu dia a dia, o convívio é tranquilo. Graças a Deus, Deus sempre me colocou em lugares onde pessoas sempre me acolheram, sempre ficaram disponíveis a ajudar, a se disponibilizar. E nessa questão de enxergar com dó, eu acredito que algumas pessoas olham com um olhar de, meu Deus, que dó, por que que ele tem que sofrer assim? Por que que ele tem que agir dessa maneira? Que dó dele. E provavelmente deve ser natural isso, as pessoas olharem assim. Mas logo quando elas se acostumam com o meu convívio, começam a se acostumar ali com o meu jeito, elas mudam essa percepção. Porque tem aquela coisa, né, de ter aquela imagem estereotipada, que ele é cego, ele não deve fazer muita coisa, ele deve ficar ali na dele, que ele não deve conseguir fazer muita coisa. Isso é uma imagem que, infelizmente, criou ao longo do tempo, por outros exemplos também, por outras pessoas. Mas o convívio com as pessoas é tranquilo. Houve momentos onde, segundo familiares, eles ouviam pessoas dizendo, né, tipo, por que que nasceu? Por que que veio ao mundo só para dar trabalho? Por que que Uau. uma dessa veio ao mundo com a deficiência dessa? Só para dar trabalho para os pais? Não vê, não consegue fazer nada sozinho? É uma pessoa totalmente dependente. E sabendo desse mundo, desde pequeno eu sempre ouvi minha mãe dizendo: nunca haja como um coitado. Nunca haja como um coitado. Você é capaz, você consegue fazer o que você quiser, você tem um futuro brilhante. Nunca haja como um coitado. Então, hoje, eu vejo bastante esse apoio da minha família, que sempre teve, mas agora eu consigo ver isso sem estar com a distorção de imagem, porque antes eu me sentia rejeitado, eu me rejeitava por ser cego, eu me rejeitava por ser diferente das outras pessoas, porque eu me achava diferente, eu me rejeitava por, quando eu era pequeno, ao ir brincar com os amigos de pega-pega, de correr, ter que estar apoiando no ombro de alguém e não estar correndo sozinho.
Mas hoje eu vejo Quando isso foi que como... essa chave virou? Como foi que essa chave virou? Essa chave virou em uma hora, num dia que eu estava olhando toda a minha perspectiva, estava olhando tudo que eu já vivi, e aí eu comecei a falar, Deus, eu sou diferente? Eu sou, eu sou estranho? Por quê? Sempre me questionei um pouco. E aí uma pessoa veio e falou pra mim assim, Deus usou uma pessoa pra falar pra mim, Enzo, você é diferente. Você é diferente das outras pessoas porque você tem um brilho que não se consegue encontrar em muitas pessoas hoje em dia. Você não é normal como todo mundo. Porque os normais estão preocupados com coisas mundanas. E você está preocupada com coisas do reino. Desde pequeno, Vini, se tem uma coisa que eu sempre gostei, foi de estar próximo de Deus, de estar orando, conversando, lendo a Bíblia. E uma das formas que eu achei de encontrar isso, que me ajudou a virar essa chave, como você perguntou, foi através da música. Foi tocando instrumento. Eu comecei a fazer aula de violão há um ano e meio atrás. E aí, quando eu conheci a música, Vini, comecei a tocar os instrumentos, teclado, violão, bateria, ali eu me encontrei. Eu encontrei uma maneira de falar com o Criador de um jeito onde eu pudesse me expressar como eu quisesse, aonde as palavras não conseguiriam chegar. E a música foi uma das chaves que me ajudou a virar também. Assim, na parte prática e técnica, foi a música que me ajudou a virar essa chave. Porque eu percebi que com a música eu poderia se expressar de um jeito natural. Acho que essa foi uma das maiores viradas de chave. Foi eu ouvir Deus dizendo através da boca de uma pessoa que eu era diferente e que ele se agradava do jeito que eu estava agindo e através da música. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, como que foi a virada de chave que você percebeu que... Não sei se você já contou esse ponto, mas pra detalhar mais, qual foi a virada que você percebeu assim, eu preciso fazer o que eu faço, mas pra mostrar pras pessoas, pra ensinar outras pessoas? Como você percebeu que o que você tinha era poderoso pra outras pessoas? Quando eu não entendi que nada era meu. Quando eu olhei para Cristo e vi que tudo é Ele. Porque tudo é para a glória dele. Quando eu olhei para as situações, para as circunstâncias, que quando você busca o dinheiro e você tem o dinheiro, você vai ver que se você só tem dinheiro. Quando você busca um trabalho e você consegue esse trabalho, você vai perceber que você só tem um trabalho. Como é que você explica milionários querendo acabar com todas as dores porque não encontram na bebida, da droga, no dinheiro, em lugares? Quando eu comecei a ver que não era o lugar, né, porque numa época mais difícil da minha vida, eu tinha acabado de conhecer Nova York. E eu sabia que não era sobre o lugar, mas como é que eu não estou feliz se eu estou num país? Eu ficava com essa tentando entender isso. Como é que eu passando por tudo isso que eu estou passando, eu começava a olhar para as coisas e falava assim, mas não vai ser o lugar. Você pode ser, se você não tiver com Cristo, se você não tiver com o Senhor, eu falo que eu vejo Deus em pequenos detalhes, sabe? Hoje eu não preciso de uma casa gigantesca, eu não preciso de um carro melhor do mundo, eu não, porque as coisas não estão ali. Depois que eu entendi que era isso, tudo começou a fazer sentido. Que incrível. Né? De pessoas receberem uma mensagem, quando você falou sobre a música, algo que Deus estava falando muito comigo aqui. Você não tem noção quanto eu toco há Pode muitos brincar. anos. E eu fiquei, esse tempo que eu fiquei parado, não sei se ele está aqui ainda, mas eu fazia isso fora de igreja, né? Mas ele falou, não, existe um altar. E esse altar vai ser levado muitas vidas, vão através do dom e talento que Deus me entregou. E o violão não é algo que ele me entregou para a glória do homem. Ele me entregou para que o amor dele seja transbordado. E é isso. E ele só confirma. Quando eu falo com você aqui, por exemplo, eu entendo que não é nada sobre mim. Não é nada sobre mim. Então, os dons e talentos que ele me confiou, que é
tudo. É para isso. É ao ponto de chegar um entregador o rapaz do delivery, eu vou contar aqui, finalizar o que lá atrás eu acabei perdendo. E o senhor vai lá e o Espírito Santo fala no meu ouvido assim, conta para ele da sua história, um americano. E aí eu falando para ele que eu também fui entregador de comida como ele, que é possível Deus restaurar toda a vida financeira, ao ponto de hoje eu ter uma pizzaria. Que incrível. Ao ponto de hoje eu poder estar empregando americanos. Né? Imagina só numa terra onde você é estrangeiro, onde todo mundo fala de você vir morar aqui para fazer dinheiro, você está dando emprego para americano. Se isso não é a graça de Deus, se não é o favor de Deus, se não é a misericórdia dele, é o quê? Não tem como ser outra coisa. Não tem como ser outra coisa. E se você está aqui nos assistindo, tem um propósito. Você está em duas posições. Ou na de você receber uma palavra, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo vai fazer. Ou você está na posição de transbordar. De você contar o seu testemunho. De você ir lá e... Eu não queria estar aqui. Se fosse da minha vontade, eu não queria abrir live mais. Eu já estava num ponto que eu falei para minha esposa, eu já fiz isso muito tempo da minha vida. Eu achava que era muito tempo e eu só tenho uma vida inteira para continuar entendendo quem eu sou em Cristo Jesus. Mas você é muito religioso, eu não estou falando de religião, de você ficar socado dentro da igreja o dia inteiro, não, porque o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, ele fala para você ir para o secreto e no secreto tratar. Ele nos ensina uma oração. Então, Eu esse entendo. processo de religião foi algo também que Deus arrancou do meu coração. Eu era muito religioso. Muito religioso. Muito religioso. A que ponto? Hoje, a que ponto de... se a pessoa falasse que ela era de uma outra religião que eu achava errado, eu repreendia, sabe? Hoje eu vejo amor. Porque hoje eu consigo enxergar pela alma. Hoje Que eu incrível. consigo entender que a opção que ela foi ensinada, porque eu fui estudar um pouquinho de religião, né? Eu fui entender como funciona o catolicismo, eu fui católico durante um bom tempo da minha vida. E aí eu comecei a questionar as pessoas do catolicismo sobre o que está na palavra de Deus, né? Sobre o Salmo 115, sobre Êxodo 20. Eu falei, mas Deus aqui está abominando a prática de você ter intermédios para chegar a Jesus. E o que tem de errado com isso? Eu perguntava. Mas vocês estão vivendo, se a Bíblia é o manual da vida, vocês estão fazendo algo que a Bíblia está falando que não é para fazer. E eles ficaram sem resposta. E aí foi onde eu falei, peraí, se eles não têm uma resposta para algo tão óbvio do que eles praticam o dia inteiro, as igrejas que eu ia era nome de santo. E aí eu fui estudar um pouco sobre o santo que eu era devoto na época. Aí quando eu fui estudar sobre um dos santos que eu era devoto, chamado Santo Expedito, no próprio site deles a gente entrou, eu e um pastor que estava me ajudando, né, estudando sobre as religiões. E aí eu fui ver que o Santo Expedito ele é santo porque ele pisou na cabeça de um corvo. Ele era um líder de uma nação, um líder do exército de uma nação. E aí ele foi para uma guerra, e nessa guerra ele estava fazendo um discurso, e aí ele fala que nós vamos ganhar essa batalha. Aí o corvo fala assim, cras, que na língua dele significa ontem. Aí ele pega o corvo, joga o corvo no chão, pisa na cabeça do corvo e fala hoje. Por isso que ele é considerado o santo das causas urgentes. Aí eles Cara, foram para a guerra, ganharam a guerra e ele se tornou santo. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada com isso. Por que eu tô seguindo um cara que não? E aí eu fui me aprofundando, tentando entender quem era Jesus. Falei, cara, ele morreu por mim. E aí eu fui mergulhando, mergulhando, mergulhando. E quando eu entendi, eu falei, aí, hoje eu não tenho uma religião, eu sou cristão.
né? Ah, mas a igreja que você vai é evangélica. Não, a igreja que eu vou é cristocêntrica. O lugar onde eu congrego, a minha casa é cristocêntrica. Cristo é a base de tudo. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. O Até porque aí manual, somos nós, né, Vini? E a e- verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. exatamente. E hoje eu congrego numa igreja aqui no Colorado, lá com os meus irmãos, faço parte do Ministério de Louvor lá, e os meus dons e talentos são para ele. Então, a chave vira quando você entende quem é Cristo. Então, se você quer aprofundar um pouco mais, saia da religião e se aprofunda em Cristo. E às vezes você está longe dele exatamente por conta da religião. E a religião, ela afasta as pessoas de Deus. Afasta as pessoas do Criador. Eu não sei qual é a sua religião. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele já falou com você. E tá aqui hoje, numa segunda-feira, pós-jogo do Brasil, falando com um jovem, para você que está chegando aqui agora. Essa live aqui, o objetivo é falarmos um pouco da nossa trajetória. Não vai ser a última, é a primeira de muitas. Nós temos 6 minutos aqui ainda. Eu quero passar a bola para o Enzo finalizar, mas se por algum motivo você está precisando de ajuda em oração, em palavras, você não consegue entender qual que é o seu caminho, para que Deus te chamou nessa terra, o que você está fazendo aqui, se esses são os seus questionamentos, a gente se coloca à disposição. Fala, Vinícius, eu não consigo me encontrar no trabalho, eu não consigo me encontrar em casa, eu estou com dificuldade, nossa, eu quero separar, eu não vejo mais alegria na vida. Cara, tem dois perfis aqui. Você pode chamar o Enzo, você pode me chamar, nós vamos te dar esse suporte, nós vamos falar de tudo aquilo, de todas as ferramentas que a gente utilizou, as ferramentas carnais e espirituais, para que a gente consiga estar aqui hoje na condição de transbordar do amor de Cristo. Perfeito. Eu quero que nesses 5 minutos restantes, você fale um pouco mais. Qual é o seu plano de vida? Onde você, quando você olha assim, você fala assim, cara, eu busco isso. Eu entendi que é o reino, mas para as pessoas que estão aqui, qual que é o seu plano de vida? Em qual área da vida? Seu plano de vida, eu olho assim, eu quero ser dono de uma escola para cego, não sei o que arde Plano no de seu vida. coração. Isso a gente nunca conversou e eu te Por peguei de agora, surpresa. eu quero estar sempre evoluindo cada vez mais. E eu me vejo fazendo isso que eu estou fazendo agora. Palestrando para pessoas que precisam ouvir, que estão dispostas a receber ajuda. Para pessoas que querem ajuda. Eu acredito que eu tenho um chamado forte com a área da educação, com a área do ensino, com a área do transbordo. E usar o meio digital para levar isso, para levar a educação emocional, para levar a educação comportamental, para levar a educação real, para guiar essas pessoas, para levar para elas a visão que o mundo não levou. Se tem uma das vantagens de eu estar cego aqui nesse momento, é que eu posso dizer que eu estou vendo o que você não está vendo. Então, talvez isso, você que está chegando agora, com todo amor e carinho do meu coração aqui, do peito, não ouça isso como arrogância. Mas talvez o momento que você está vivendo hoje seja o pior da sua vida e você nem saiba. Talvez está acontecendo alguma coisa com você, na sua vida, que você nem sabe o que está acontecendo. E precisa resolver. Porque se não resolver, vai chegar um momento que você vai querer cortar o fio, se desligar. E não deixa chegar a esse ponto. Procura ajuda. Procura eu aqui, meu perfil, ou o perfil do Vini, manda uma mensagem pra gente. E o meu plano de vida, Vini, é esse. É ensinar através da educação. Eu me vejo fazendo palestras, fazendo imersões, eu me vejo construindo mentorias de alto valor que gerem impacto na vida das pessoas. De novo, vou roubar uma frase sua. Não é sobre o dinheiro, é sobre o quanto isso pode impactar uma alma.
É isso. E eu quero te perguntar isso também, quero que você diga aqui. Se você pudesse deixar um recado para o mundo inteiro, qual seria a mensagem que você deixaria? Mas antes eu quero dizer o seguinte, como recado final aqui meu. Se você está num momento hoje onde você está pensando em desistir, se você está num momento onde para você parece tudo difícil, onde o seu trabalho não te faz mais feliz, onde a sua vida não te faz mais feliz, onde o seu casamento pareça que vai acabar, Enzo, tá só um fio aqui, ó, deu cortar e bum, abandonar a esposa, filhos, casa, lar, jogar tudo pro ar. Quero me desligar da terra aqui do mundo, vou dormir aqui eternamente e não quero mais saber de nada. Se você tá a esse ponto e precisar de ajuda, clame a Cristo. Clame a Cristo. E se você sentir no seu coração, envie uma mensagem para mim, envie uma mensagem pro Vini, nós estaremos dispostos aqui para te ajudar. Como ele disse, para te guiar com as ferramentas que nós usamos para estar até aqui transbordando na sua vida, as ferramentas espirituais, as ferramentas físicas. Ficou mudo aqui para mim o finalzinho. Você falou ferramentas espirituais, ficou mudo aqui. Não, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Pessoal que tá aqui na live, vocês estão ouvindo o Enzo? Vocês estão me ouvindo? Pera aí. Me Agora ouvindo? voltou. Voltou. Ferramentas espirituais, ferramentas carnais e ferramentas emocionais. Nós vamos passar para você essas ferramentas espirituais, emocionais e físicas. As ferramentas que nos fizeram estar até aqui, a transbordar na sua vida. Porque não adianta dizer busque ajuda, mas não saber por onde começar. Então, envia uma mensagem para mim, envia uma mensagem para o Vini. E Vini, eu quero te fazer essa pergunta agora que voltou o áudio. Se você pudesse deixar um recado para o mundo inteiro, o que você diria? Pessoas inspiram pessoas. Cuidado em quem você está se inspirando. Putz. Essa é a mensagem. Você é aquilo que você vê, que você ouve e que você fala. Eu É vi isso. isso hoje. Pessoas inspiram pessoas, para mim, é algo. Tem mesa que você vai precisar levantar. Quando você tá em. Quando você começa a ter o autoconhecimento, entendendo quem você é em Cristo Jesus, tem mesa que você vai precisar levantar. Você não vai ficar, não cabe mais aquela mesa. E esse processo que você disse aí agora, de ferramentas, é exatamente isso que a gente busca. Todas as ferramentas que até hoje a gente utilizou para acessar lugares, sair de lugares, entrar em lugares, é o que a gente transborda. Não tem como a gente falar de algo que deu certo. E o dar certo é o resultado de escolhas e decisões que a gente toma todo dia. Você escolheu há 1 ano e meio atrás aprender na música uma forma de você expor o que passa aí dentro. E quando você se coloca à disposição em ser essa pessoa de transbordo, de colocar para fora e buscar, e autoconhecimento, entender como funciona, o porquê que eu me irrito, porquê que eu fico feliz, porquê que eu sou triste. Você começa a dar nomes para os sentimentos, você começa a entender as emoções. Aí você busca na palavra de Deus, você vê, poxa, tá tudo escrito aqui. A Por que eu não Bíblia entendi isso? É o manual. E aí eu tenho uma resposta para isso. O Deus desse século veio para cegar o entendimento. A função dele é que você não entenda nada do que está acontecendo aqui nessa live. Você está aqui, você está... Mas o que eu estou fazendo aqui? Vai buscar em Deus. Eu estou ouvindo um cara que é cego e um outro que está lá nos Estados Unidos e você está aqui porque existe um Deus que te ama. Ele está levantando pessoas para levar uma mensagem, que é a mensagem dele, que é a mensagem da cruz. Então, cuidado com as pessoas que você está se inspirando. Cuidado. Porque pessoas inspiram pessoas. Essa é a mensagem.
Caramba, que impactante isso. E excepcional. Pessoas inspiram pessoas. Você que está aqui, eu quero agradecer. Eu coloquei de fazer em 1 hora essa live. Teremos mais encontros. Já quero deixar o meu convite aqui sábado, domingo agora, às 9 da manhã do Brasil. Você tem compromisso? Não, não, tô tranquilo. Então tá, domingo às 9 da manhã, Homens de Pé, Lares Protegidos. O Enzo vai levar uma palavra lá. Prepara uma palavra do alto aí e transborda lá pro povo. 9 da manhã. E você é meu convidado para estar com a gente. Se você está aqui no Colorado, é 6 da manhã. Se você está na Flórida, é 8 da manhã. Se você está no Brasil, é 9 da manhã. Quero deixar meus agradecimentos ao Vini também. Obrigado por isso. Obrigado por essa live, por esse momento. Obrigado, Deus, por ter preparado esse momento pra gente. Obrigado. Obrigado, Vini. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Quero que depois você comenta aí. Comenta pra gente aí. Qual foi sua experiência, o que você conseguiu ter de aprendizado aí, tá? Envia pra gente no direct. Manda mensagem, aprendi isso, aprendi aquilo. Aprendi quando o Vini falou que pessoas inspiram pessoas. Aprendi quando o Enzo falou que visão vai além do mundo físico. Conta pra gente aí depois. Vini, obrigado por essa live. Foi excepcional. E vamos se falando aí, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos que participaram. Enzo, eu vejo Jesus em você, cara. Igual, Continua, vamos para cima, é isso. Você que estava aqui, como disse o Enzo, comenta, chama a gente, bate um papo. O nosso objetivo aqui é levar a mensagem daquilo que a gente carrega e ajudar pessoas. Eu comecei um movimento também, daqui a pouco vai acontecer, mas já, graças a Deus, as 7 pessoas, eu coloquei para 7 pessoas participarem desse encontro de empreendedor. Eu vou te mandar o link, entra lá e para você participar. Vai ser daqui 1 hora, perfeito. tá bom? Obrigado, irmão. Espero te vejo lá. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.